pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, eu sou teu. Com as palmas vamos declarar: com tudo que fizeste a mim, levanto minhas mãos a ti. A quem adorarei, eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos teus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. Declare: o teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Boa noite, irmãs. Muito bem-vindas. É uma alegria recebê-las aqui na casa do nosso Pai. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Que essa noite venha surpreender cada uma de vocês. Que vocês venham sair daqui cheias, transbordando, brancas como a neve. Amém? Aproveitem, queridas. Abram seu coração. Recebam o que o Pai tem para vocês essa noite. Em nome de Jesus. Seus olhos são como fogo, sua voz como um trovão, sobre um cavalo branco ele vem. Você pode erguer as mãos e declarar: amado das nossas almas, queremos contigo estar. O Espírito e a noiva dizem: das águas, ouço vozes celestiais, toda a criação celebra aquele que vem. Multidões com vestes brancas, de toda língua e nação, aguardando o grande dia em que o verão passa a face. Seus olhos são como fogo, sua voz como um trovão, sobre um cavalo branco ele vem. Amado das nossas almas, queremos contigo estar. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Assim, ó. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deixe no seu lugar, minha irmã. Vamos celebrar o Senhor nessa
nessa noite. Vamos nos alegrar com o Senhor Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Tudo que és, declare isso. Te adorarei, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Declare isso por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Essa mulherada linda pode declarar: te adorarei. Mas levante as suas mãos, se expresse ao Senhor, declare isso. Te adorarei, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Declare com seu coração. Te adorarei, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Aplauda Ele. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração, clamando ao Senhor que Ele quebre as cadeias nessa noite, amém? Que dê vista aos cegos, que dê liberdade aos cativos. Eu confesso que quando eu entrei aqui nessa noite, eu senti uma opressão muito grande. E eu tenho certeza que tem uma mulher ou duas, eu não sei, mas que tem pensamentos de morte, que tem pensamentos de destruição, de querer acabar com a sua vida. Em nome de Jesus você vai ser liberta, amém? Em nome de Jesus você vai ser liberta. Feche os seus olhos nessa hora. Deus é poderoso para libertar todo o oprimido. Deus é poderoso para te tirar desse cativeiro. Deus é poderoso para dar vista aos cegos. Talvez você não vê mais o futuro. Talvez você não enxerga mais as oportunidades. Mas nós clamamos ao sangue de Jesus nessa noite. Tu és poderoso, Jesus, Tu és poderoso. Vai libertando, Senhor, essas mulheres. Teu sangue, oh, derrama sobre nós o Teu sangue nessa noite. Que possamos ser libertas, que não haja opressão, que não haja mais pensamentos de morte. Todo demônio, todo espírito de morte, nós te damos uma ordem. Sai agora em nome de Jesus. Seja liberta na sua mente. Seja liberta. Você que pensa que não vai conseguir porque Satanás está tentando te parar, eu te digo, você vai conseguir. Você vai conseguir. O Senhor tem grandes planos, o Senhor tem grandes sonhos, e nenhuma parte do inimigo vai conseguir te parar. Em nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que o Senhor refrigera aquele que está cansado. A palavra do Senhor diz que Ele dá ânimo àquele que está sem ânimo. Se você tem pensamentos de morte, eu te digo nessa noite, você está livre no nome de Jesus. Oh, a palavra de Deus diz que por fim Ele se levantará sobre a terra. Você pode dizer aleluia. Não há demônio que fique em pé diante do Senhor Jesus. E essa é a noite da sua libertação. Essa é a noite que você vai receber uma folha em branco. Essa é a noite que você vai conseguir
visualizar o seu futuro. Feche os seus olhos e imagine todos os seus sonhos. Deus pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você crê? Pergunta para sua irmã, você crê? Então aplauda ao Senhor Jesus. Boa noite. Boa noite. Sejam todas bem-vindas, amém? Gostei muito de ver cada uma que eu vi aqui nessa noite. Pessoas que nós convidamos, que nós oramos. Nós sabemos que Deus tem um propósito e vai se cumprir, amém? Em nome de Jesus. Boa noite. Que o amor de Jesus esteja no seu coração, amém? Eu sei que você ficou bastante em pé, mas vamos ficar um pouquinho em pé de novo, só para a gente ler a palavra de Deus. Depois você vai sentar. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 18. Abra sua Bíblia. Vai estar ali no telão também. Deus traz uma palavra aqui no profeta Isaías. É uma palavra que estará trazendo também no seu coração hoje. Diz ali: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata ou carmesim, como diz algumas versões, eles se tornarão brancos como a neve. Vamos ler de novo? Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão. Amém, querida? Eu quero declarar sobre a tua vida. Eu não conheço a sua história, eu não sei o que aconteceu com você até o dia de hoje, mas eu sei que independente disso, Deus hoje está aqui. O sangue de Jesus, Ele transforma, Ele limpa a nossa vida. E aqui a palavra de Deus está dizendo: ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim. O que era o carmesim? O carmesim era uma tinta vermelha que era derramada sobre um tecido. E quando essa tinta ela entrava em contato com o tecido, nada mais tirava a mancha desse tecido, nada mais tirava a mancha deste pano. Mas eu quero dizer para você, aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. E Deus pode sim fazer do seu coração branco como a neve. Quem recebe, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, fala comigo. Eu recebo nessa noite a tua palavra, que o meu coração seja purificado e se torne branco como a neve. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu comecei a pensar nesse versículo, né, que é o tema do primeiro culto, do conviver entre amigas. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? E então eu comecei a meditar nesse versículo e o que a palavra de Deus o que o Espírito Santo de Deus queria falar ao nosso coração hoje. O que Ele deseja derramar, porque eu poderia falar tantas coisas aqui, falando desse tema, brancas como a neve. Mas eu comecei a pensar e meditar em uma mulher na Bíblia que teve a experiência de ter o seu coração, como nós lemos ali em Isaías, um coração tão manchado, um coração tão sujo, mas ela teve uma experiência de ter o seu coração limpo e ter o seu coração branquinho.
Não sei se alguém já teve a experiência de estar em um lugar que está nevando. No Brasil não tem muitos lugares que neva, né? Mas se você já teve a experiência de ver, né, um campo de neve, você vê ali aquele campo todo branquinho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de João. E nós vamos falar de uma mulher que teve uma experiência poderosa com o Senhor Jesus. João capítulo 8. Do 1 até o versículo 11, diz aqui o texto da palavra de Deus. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Durante a noite, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. Ele estava ali, naquele monte, era noite, ele foi orar. Versículo 2. Pela manhã cedo, voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, os ensinava. Jesus foi até o templo e ensinou ali naquele lugar. 3. Então os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. Foi pego na hora, né? Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar a Jesus. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele que dentre vós, que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando-a a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo, um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Pergunta para a amada que está do seu lado aí: onde estão os teus acusadores? Versículo 11, respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Diga amém. Que encontro maravilhoso dessa mulher com Jesus. Eu quero começar te dizendo algo, querida. Que quando você acorda pela manhã, o seu dia começa vazio. Durante o seu dia você vai escrevendo a sua história. Quando você acorda pela manhã, você está com a sua mente ali, né? Tranquila, e você acorda e você começa a escrever a sua história. Essa situação aqui nos fala de uma mudança da noite para o dia. Nós lemos ali que Jesus, naquela noite, decidiu passar a noite orando. Não foi isso que nós lemos? Jesus decidiu passar a noite orando. Mas a mulher decidiu passar a noite adulterando. Mas a mulher decidiu passar a noite no pecado. Mas a mulher decidiu passar a noite satisfazendo os seus desejos naturais. Satisfazendo os seus desejos. O que pode ser a noite para nós? Noite, né? Quando nós lembramos de noite, lembramos do noite, dia. Mas o que pode ser a noite para nós? Trazendo para a nossa vida hoje. A noite pode ser aquelas coisas que nós fazemos. Mas é só nós que sabemos. A noite pode ser aquelas decisões que nós tomamos fazer quando ninguém está vendo. Quando está somente nós. Seja somente eu e o meu computador, seja eu e o meu celular, seja eu e outra pessoa. Mas são aquelas coisas que nós
escolhemos fazer quando ninguém mais está vendo. Eu queria que você guardasse isso no seu coração. Tudo o que você fizer aqui, querida, de uma hora ou outra vem à tona. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Talvez já faziam meses, anos, talvez foi naquele dia, a primeira vez que ela pecou, que ela adulterou. Pode ser. A Bíblia não entra em detalhes para dizer que se foi uma vez, se foi 10, se foi 100, mas chegou a hora que aquela situação do coração daquela mulher veio à tona. E as nossas decisões, elas vão sofrer consequências. E é sobre decisões que eu quero falar essa noite. Diga comigo, decisões. Diga, a minha decisão é importante. Amanheceu, acabou a noite. Jesus passou a noite orando. Jesus foi para o templo. Jesus começou a ensinar as pessoas. Jesus começou a falar das coisas do reino de Deus para as pessoas. E a Bíblia diz que de repente trouxeram uma mulher até ele. Uma mulher pega em adultério. Assim como amanheceu para Jesus, amanheceu também para a mulher. A luz chegou. E eu quero falar o primeiro ponto dessa noite. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as decisões que você toma por impulso. Cuidado com as decisões que você toma pelo simples prazer. Olha essa palavrinha, prazer. Se eu perguntar para você aqui, qual é a comida que mais engorda? Lasanha? Padão? Pizza? Ai, mas não é bom comer uma lasanha? Não é bom comer uma pizza? Aí eu pergunto para você, entre um prato de lasanha e um prato de salada, o que é mais saudável para você? Mas o que a gente escolhe? Pelo prazer. Pelo prazer. Qual é? Uma comida, Coca-Cola, puro açúcar. Mas não é bom tomar uma Coca-Cola? Tem gente que não gosta. Mas a maioria, vou perguntar aqui, quem gosta de tomar Coca-Cola? Vocês já estão educadas, mas tem gente que ficou assim, ó. Pode levantar a mão. Eu gosto de tomar Coca-Cola, só que eu decidi não tomar mais. Mas tem que ter o quê? Diga, decisão. E muitas vezes, nós mulheres, temos tomado a decisão pelo prazer. Um prazer muitas vezes momentâneo, como o dessa mulher. Muitas vezes nós deixamos a presença de Deus, deixamos aquilo que Deus quer para nós pelo prazer de estar na internet, pelo prazer de estar aí no Facebook, pelo prazer de estar com uma pessoa que a gente sabe que não vai nos acrescentar em nada. Muitas vezes nós deixamos de estar com Deus e escolhemos, muitas vezes, prazeres que satisfazem a nossa carne, a nossa natureza carnal. Muitas vezes nós nos colocamos em perigo por causa de coisas tão momentâneas. A maçãzinha lá da Branca de Neve. Ai, que vontade de comer essa maçã. Que linda, né? Não é linda essa maçã? Pode responder. É linda? Enche os olhos? Enche os olhos? Mas é de mentira. Ai, Deus. Não é de verdade. É isso que o diabo faz. Ele coloca um príncipe lá e ele diz: nossa, como você está bonita hoje. Ele coloca alguém que diz para você assim, ó: o que você acha de nós dar uma esticadinha depois do trabalho? Depois da faculdade, o que você acha?
lá no Facebook, começa a curtir as tuas fotos. Aí você fica assim, opa, o que ele está curtindo as minhas fotos aqui? Já curtiu umas 3 fotos. É a maçã lá, ó, que só tem aparência. Aí tem mulher que come a maçã. E é um lobo com pele de ovelha. Muitas vezes nós olhamos para uma vitrine e não podemos comprar. Mas nós vamos lá e compramos. E aí vem a inquietação, a preocupação. E agora, como é que eu vou pagar? Essa mulher, ela põe em risco a própria vida dela por causa de um prazer momentâneo. Sabe por quê? Preste atenção aqui. Na lei de Moisés, se alguém fosse pego num ato de adultério, essa pessoa teria que ser apedrejada. Era a lei de Moisés. Essa mulher, como uma boa judia, sabia que se ela fosse pega nesse ato, ela iria morrer. Só que ela arriscou a própria vida para ter um prazer momentâneo. Ela arriscou a própria vida e se entregou no ato de adultério. Eu não sei se ela era casada, não sei se ela era solteira e com quem ela estava era casado. Independente disso, hoje está tudo bagunçado mesmo, é mulher com mulher, é homem com homem, e essa vacalhação toda. Mas independente da situação, o pecado continua o mesmo. Cuidado com as suas decisões. Essa mulher cometeu uma escolha errada. Segundo ponto que eu quero dizer para você. Cuidado com aquilo que tentam colocar na sua cabeça. Diga para a amada que está do seu lado. Cuidado com aquilo que tentam colocar na sua cabeça. Sabe, querida, nos dias de hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente acha que não tem problema nenhum ficar falando aí quem é casada com homem casado, quem é solteira também falar com homem casado. Mas tem uns papos na internet, aí não tem problema. A gente acha que, mas não, casamento, se der, tudo bem. Se não der, separa. Não é assim? Estou mentindo? Virgem, casar virgem. Da onde? Isso já foi, do tempo da época da pastora Maria do Carmo, isso daí. Hoje em dia não tem mais nada. Não que a minha sogra seja velha, não é isso, né? Ela é experiente. Mas aí às vezes a gente acaba... Não, mas esse negócio aí de Bíblia, santidade, separada, coração limpo. E a pastora, pirou. Vou contar para você uma pesquisa que foi feita, para você ver como é bem verdade isso que eu estou falando. Chegaram, fizeram uma atividade para comprovar isso que eu estou falando. Colocaram aqui um bastão dessa altura. Desse lado aqui colocaram um bastão da mesma altura e 2 menores. Chamaram 5 pessoas, 5 cidadãos. O que aconteceu? Os 4 primeiros foram contratados. Eles iriam chegar ali, ia ser perguntado, esse bastão aqui é desse tamanho. Desse lado aqui tem um igual e tem 2 menores. Qual é o bastão do tamanho daquele lá? A pessoa, combinado, contratada, dizia que era o menor. Mas o último não sabia disso. Chegou o primeiro, disse, é o menor, né? Eram os menores, que eram igual. Aí o último olhava, dizia, não, mas não é. É o de trás que é igual àquele ali. Ficou meio encasquetado. Chegou o segundo, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Chegou o segundo, estava o bastão desse tamanho, aquele que era igual e os 2 da frente menores. Perguntaram para ele, qual é o bastão que é igual àquele daquele lado de lá? Ele apontava para o que era diferente. Aí o último lá dizia, esse pessoal está meio doido. Aí veio o terceiro, fez a mesma coisa, veio o quarto.
chegou a vez daquele que não sabia do combinado. O que vocês acham que ele respondeu? Quando perguntaram para ele, qual é que é o bastão aqui que é igual? Ele sabia que era o de trás, mas mas todo mundo está falando que é o de trás, eu vou falar que é o de trás, né? Porque, não, eu estou ficando maluca, estou ficando maluco. E ele respondeu que era o de trás, mas era o da frente, eu já me confundi, era os da frente. Veja bem, o que acontece, querida? É isso que acontece. Todo mundo começa a dizer assim, ó, mas não tem problema, virgindade acabou-se. Você começa a achar que não tem problema. Aí você decide, baseado não no que a palavra de Deus está dizendo, mas do que os outros estão colocando na sua cabeça. Separar, não tem problema, já foi. Isso aí é coisa lá do Antigo Testamento. E aí você acha, não, mas não tem mais jeito mesmo. Não vou mais orar por esse casamento. Não vou mais lutar por esse casamento. Não tem mais jeito mesmo. E você começa então a caminhar. Não pelo que você crê na palavra, mas pelo meio que você está inserido. Então, esse segundo ponto eu quero dizer para você, cuidado com aquilo que tentam colocar na sua mente. Aquela mulher, chegou ali o dia dela, pegaram ela no flagrante, no ato do adultério, apedrejamento. Vocês sabem que Deus perdoa, né? Mas o homem, Deus esquece. Mas o homem, quando eu falo homem, o ser humano, não é bem assim? Você pode fazer 10 coisas certas, você fez uma errada, tem um monte de gente para tirar pedra em você. Não é assim? Você faz tudo certinho, você comete uma falha, tem um monte de gente para te apedrejar. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Aquelas pessoas ali foram implacáveis, mas ela estava colhendo o que ela plantou. Só que eu quero dizer algo para você. No caminho daquela mulher, ela encontrou Jesus, amém? Para onde que ela estava caminhando? Para onde que ela estava indo? Para onde que ela estava indo? Para a morte. Ela não ia escapar. Uma pedrada daqueles homens ia matar ela na hora. Ela estava no caminho da morte. Ela sabia que ela podia sofrer essa consequência, mas ela continuou. Mas Jesus cruzou a vida dela, amém? Diga para a amada que está do seu lado, Jesus cruzou a tua vida, amém? Terceiro lugar, eu quero dizer para você, primeiro eu falei que as nossas decisões são importantes, cuidado com elas. Segundo eu falei, cuidado com aquilo que tentam colocar na sua cabeça e quer interferir nas suas decisões. E em terceiro lugar, eu quero dizer, por mais que nós venhamos fazer escolhas erradas, a última palavra é a de Deus. Por mais que até o dia de hoje você tomou decisões erradas no seu passado, decisões que talvez você diga, mas eu não tinha outra escolha, pastora, eu não tinha outro jeito de resolver essa situação. Por mais que você diga isso, Deus, Ele tem a última palavra. E embora, o seu coração esteja talvez manchado, eu quero dizer que hoje ele vai ficar branco como a neve, amém? É tão interessante que Jesus, então, quando aquela mulher chega, ele começa a escrever na terra. O que será que Jesus fez aquilo ali, né? O que Jesus, diante de toda aquela movimentação, porque você imagina, né? Pegaram a mulher lá, 3, 4 pegaram ela. As testemunhas oculares, aqueles que viram, porque também, lá na lei de Moisés, dizia que as testemunhas oculares, elas tinham que estar presentes ali. Elas não podiam dizer, eu vi, alguém viu a mulher em adultério. Não. Tinha que ser, as pessoas, os acusadores, aqueles que estavam ali, tinham que estar ali testemunhando. Aqueles homens pegaram, carregando a mulher.
Tá aqui, gente, pegou uma adultério. Ah, já era de manhãzinha, mas já abriu, os vizinhos já abriram a janela. Ih, que muvuca é essa aí? Ah, pegaram uma mulher em adultério. Opa, tô indo. Já foi pegando a pedrinha na mão. Era cultura. Aí daqui a pouco já passou lá na outra casa. Ei, vamos lá, estamos indo lá, vamos apedrejar. Porque eles levavam para fora da cidade. E aí, gente, começou 10, 20, 30, 40, 50. Quando chegaram lá no templo, tava uma muvuca, tava uma bagunça, todo mundo alvoroçado. Vamos lá ver se a gente pega esse Jesus aí em contradição. Se ele disser que ela pecou e a gente manda bala nela, ele que prega tanto amor, né? Nós vamos ter o que falar dele. Se ele disser que é para a gente não apedrejar ela, a gente vai dizer, olha aí, ó, é contra a lei de Moisés. Que belo judeu esse. Então eles queriam pegar Jesus. Mas Jesus é maravilhoso, amém? Jesus não respondeu nada. Jesus é um exemplo nas tomadas das decisões. Nunca tome decisões na impulsividade. Quando a coisa está fervendo, a muvuca está grande, não tome decisões. Jesus abaixou a cabeça, começou a escrever. Perguntaram de novo para Jesus. Insistiram ali. Jesus disse, levantou os olhos. Aquele que não tiver pecado, diga comigo, atire a primeira pedra. Faça assim com o dedinho, a primeira pedra. Sabe quem é que tinha que atirar a primeira pedra? Por que Jesus falou da primeira pedra? Porque, segundo a lei de Moisés, quem podia atirar a primeira pedra eram os testemunhas oculares. Quem podia pegar a primeira pedra e atirar era aquela pessoa que pegou a mulher no ato do adultério. Só que ali era tudo vizinho, né? Se conheciam. Aí quando Jesus falou, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Primeira testemunha ocular olhou. Mas eu estou devendo para aquele fulano ali. Se eu atirar a primeira pedra aqui. Pois é. Aí foi largando a pedrinha. Aí o outro também que tinha visto assim. Mas sabe de uma coisa? Eu também tenho meus pecadinhos escondidos aqui. E aquela ali, ai, é a minha sogra. Gosto muito da minha sogra, tá? E a minha sogra, ela vai me dedar. Ela vai falar, então eu não posso atirar a primeira pedra. Aí os testemunhas oculares começaram assim, saindo. Não foi que a gente leu? Os mais velhos, os mais jovens, foram saindo um a um. Quero abrir um parênteses ali, perguntar para você. E onde é que estava o camarada que aquela mulher adulterou? A lei era para ele também, né, pastora? Ele também tinha que ser apedrejado. Onde é que ele estava? Fala assim para seu irmão, vazou. Vazou. Tem muita mulher aqui caindo na lábia de camarada que só quer comer a fruta. Vou ser bem franca aqui. Só quer comer a fruta e depois, vazar. Gente, e como tem gente que ainda cai nisso. Meninas, moças, mulheres, não tem mais idade, né? Qualquer idade o negócio. Mas tem gente que cai em qualquer conversa. O camarada chega, dá um chocolatinho. O homem da minha vida. Meu príncipe encantado de cavalo branco, de coroa, de tudo, Senhor. Tá aí, se não for ele, Senhor.
Eu não quero mais ninguém nessa minha vida, eu vou morrer. Aí o camarada come a fruta e vaza. É assim. Foi o que aconteceu com ela. Onde é que estava esse homem, gente? Ele vazou, fugiu. Cuidado. Fecha parênteses. A lei dizia que as testemunhas oculares deveriam atirar a primeira pedra. Sabe por quê? Ninguém acusou aquela mulher? Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Estamos separados da glória de Deus. Nós não podemos acusar ninguém. Só ficou Jesus e a mulher. Diga comigo, só Jesus e a mulher. Porque é assim, querida, no final da história, é só você e Deus. Você só vai prestar contas para Deus. E aí eu faço uma pergunta para você. O que você está fazendo da sua vida? Vai chegar um dia, que pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui 10 anos, pode ser daqui 20 anos. Mas que nós vamos prestar conta diante de Deus daquilo que nós estamos fazendo. Chegou o dia dessa mulher prestar conta. Jesus olhou para ela e disse: aonde estão os teus acusadores? E Jesus falou para ela: vai e não peques mais. O final da história dessa mulher teve um desfecho surpreendente. Essa mulher estava caminhando para a sua morte. Mas quando ela aceitou Jesus na sua vida, ela teve um desfecho, uma história, um final totalmente diferente. Diga comigo, um final feliz. Não é isso que você quer para a sua vida? Quem aqui não quer um final feliz para a sua vida? Aquele final de novela, né? Muito melhor que novela. Nós queremos um final feliz. Mas eu quero dizer para você algo. No meio do caminho, da saída da cidade, alguém teve uma ideia. Vamos levar essa mulher até Jesus? Pergunto para você, e se não tivessem levado essa mulher até Jesus? E se não tivessem levado ela até Jesus? Nós temos mulheres aqui que, se não tivessem tido um encontro com Jesus, talvez não estariam mais aqui. Não é verdade, Maria Helena? Amém? Não é verdade, Grace? Nós temos mulheres aqui que, se não tivessem tido um encontro com Jesus, hoje já estariam com a sua vida totalmente destruída. Mas Jesus muda a nossa história. Amém? Filha, você sabe o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Amanhã nós estamos começando um projeto. Eu vou pedir para a Raquel colocar para nós ali um vídeo falando do nosso projeto. A cruz foi por você. E eu quero reforçar essa verdade. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar liberdade, como foi cantado aqui nesse lugar, para te dar vida eterna, para te dar salvação. Mas quando aquela mulher chegou ali, querido, ela não se justificou, ela não deu explicação, ela não ficou ali dizendo: ah, Senhor, mas foi o homem, foi ele, foi isso, foi aquilo. Pode apagar essas luzes aqui para a gente ver? A cruz foi por você. Quantos acreditam na cruz de Cristo aqui, amém? Quantos acreditam que Ele ressuscitou? Aleluia! A cruz está vazia, porque Jesus morreu e ressuscitou para mudar a tua história. E amanhã nós teremos o lançamento do projeto aqui, amanhã às 8 horas da noite. Se coloque em pé neste momento.
Tome a sua decisão de mudança hoje, querida. Eu não sei, como eu falei para você, eu não sei como está o seu coração. Se ele está branco ou se ele está, quem sabe você diz hoje, pastora, está muito sujo. Meu coração está muito sujo. Meu coração está magoado, meu coração está ressentido. Meu coração está cheio de pecado. Escolhas erradas, decisões erradas. Querida, aí onde você está, eu quero te dizer que Jesus, na cruz do Calvário, já tomou a melhor de todas as decisões. E Ele está aqui de braços abertos para te receber, assim como Ele recebeu aquela mulher naquele dia. Assim como Ele recebeu aquela mulher e Ele não apontou o dedo na cara daquela mulher e disse: o que você fez? Olha o que você fez, olha a decisão que você tomou. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso porque Ele não é acusador, mas Ele é rico em perdoar. E eu quero dizer para você hoje que Ele está te dando uma segunda chance. Assim como aquela mulher, vá e não peques mais. Jesus estava dizendo para ela: ei, mulher, estou te dando outra chance, a segunda chance. Você tem a oportunidade de começar de novo, de começar uma vida com Deus, de começar uma vida totalmente novinha em folha, branca como a neve. Uma nova vida, uma nova chance, uma nova história, novas escolhas, um final feliz como da Branca de Neve, o seu príncipe. Sabe por quê? Jesus é o teu príncipe. Jesus é o nosso príncipe. Ele é aquele que tem verdadeiramente promessas. Promessas que se cumprem. Promessas que não são da boca para fora. Coloque a mão no seu coração, querido. Ainda que o seu coração esteja vermelho como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Lá no Salmo 51, Davi orou: Senhor, lava-me, purifica-me, para que o meu coração se torne branco, branco como a neve. Branco como a neve. Foi o que Davi orou. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faça-me ouvir de novo os sons da alegria e da felicidade. Não fique olhando para os meus pecados. Apague todas as minhas faltas. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Coloque em mim pensamentos e desejos limpos e sinceros. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Se você deseja fazer essa oração, assim como Davi orou, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nesta noite eu apresento o meu coração diante de ti. Tu me conheces, conheces a minha história, conheces a minha vida. Senhor, tudo o que eu fiz está diante do Senhor. Limpa-me, purifica-me, me dê um coração branco como a neve. Eu reconheço que preciso de ti, que preciso do teu perdão. Entra na minha vida. Eu te recebo como meu único Salvador, Senhor, Senhor da minha vida, Senhor da minha história. Obrigado por esta segunda chance, em o nome de Jesus. Com os teus olhos fechados ainda, fique com os teus olhos fechados. Eu quero perguntar a alguém que fez essa oração pela primeira vez hoje. É a primeira vez que você faz uma oração hoje, entregando a sua vida para Jesus. Quem sabe você veio hoje a convite de uma amiga, a convite de alguém, e você abriu seu coração de verdade.
Levanta bem alto as tuas mãos, você não precisa ficar com vergonha, eu quero orar por você. Amém, querida, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fica com a sua mãozinha levantada. Mais alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Amém, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu queria que a equipe fosse até essas pessoas, entregasse para você essa folha em branco. Essa folha em branco representa a segunda chance que Deus está dando para você. Sabe, querida, tudo que você fez até hoje, Ele não lembra mais, porque você entregou para Ele. E Ele está te dando uma nova chance. Em nome de Jesus. Levante a sua mão, você que está orando, que você orou e entregou a sua vida para Jesus. Ou melhor, eu queria pedir, se não fosse pedir muito, vem aqui na frente. Você está em casa, amém? Eu sei que você talvez fique constrangida, mas venha com a sua amiga aí que você trouxe você. Vem aqui, isso. Amém? Quero orar por você. Amém, querido. Deus te abençoe. Amém. Lá atrás também. Isso. Em nome de Jesus. Olha para mim aqui. Fecha os teus olhos. Lá na igreja, fecha os teus olhos. Tem mais 2 pessoas. Amém. Pode vir aqui. Amém. Uma nova vida. Você vai pegar essa folhinha aí, você não vai jogar fora. Você vai guardar ela lá dentro da tua Bíblia, dentro do teu caderno, dentro do teu livro, dentro da tua bolsa. Todas as vezes que você olhar para ela, você vai lembrar: Deus me deu uma nova vida. Amém? Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. Não importa o que você fez. Eu queria convidar todas então aqui na frente, virem agora, e a equipe vai entregar para vocês também, para você lembrar dessa noite. Todas as vezes que você olhar para essa folhinha, você vai lembrar: é assim que o meu coração deve estar, branco como a neve. Sai do seu lugar, vamos vir todos aqui na frente, amém? Daqui a pouco nós já vamos encerrar. Querida, Deus não lembra dos teus pecados. Aquela mulher, quando se levantou aqui, você sabe que a pastora leu ali, né? Maria Madalena. Aquela mulher que acompanhou Jesus ali. Alguns acreditam ser Maria Madalena, a mulher adúltera. Talvez não seja, mas eu quero dizer para você que aquela mulher nunca mais largou Jesus. Aquela mulher nunca mais largou Jesus. Porque Jesus deu para ela a oportunidade de escrever a história de novo. Eu falei sobre o poder das decisões. Todo dia o pecado vem. Todo dia, pode entregar para todo mundo a folhinha. Todo dia vem as tentações. Todo dia você vai ter que escolher. Mesmo que você aceitou Jesus há 10 anos atrás, 15 anos atrás, 5 anos atrás, todos os dias você vai ter que tomar a decisão. Quantos aqui querem escolher Deus na sua vida? Amém? Segura essa folhinha na tua mão. Se você puder levantar ela um pouquinho aí. Vamos celebrar. Brancas como a neve. Brancas como a neve. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas se você sabe, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm. olha as propostas. E me chamam. Todo dia vem as tentações.
me chama. Todo dia o pecado vem. Levanta tua folhinha e diga: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já vou ao lado. Ele te escolheu. Senhor, desde o ventre da minha mãe. Você é dele. Eu sou povo exclusivo. Você é abençoada. Eu sou abençoada. Seu vivo. Ser vivo obediente. Mas cuidado com as suas decisões. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações. Todo dia. E me Mas todo chama. dia eu decido. Todo dia Eu escolho. o pecado Por isso, com um vem. sorriso nos teus lábios, diga: mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, não é mais mas eu escolho uma Deus. escolha na minha vida. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Coloque Deus. essa folhinha aqui no seu coração assim. Querida, declare agora diante do Senhor. Fale com Deus. Renova hoje a tua aliança com o Senhor. E diga a Deus: hoje eu caso de novo contigo, Senhor. Tu és o meu príncipe. E eu quero e eu decido, Senhor, a viver a minha vida todos os dias. Eu te escolho, eu decido. Eu digo não para o pecado, eu digo não para a tentação. Eu digo não para as propostas desse mundo. Eu digo não para as propostas que muitas vezes vêm no meu coração, nos meus ouvidos. Ah, Deus, eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. E eu digo sim para Deus. Fale para Deus, fale para Deus. Oh, Ele está feliz. Deus está feliz pela tua escolha. Oh, Jesus, recorremos para Ti, Senhor, nessa noite. Corremos para o Teu abraço, Senhor. Eu te convido, igreja, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Diga para o Senhor que você quer correr para Ele. Diga para o Senhor o quanto você o ama, o quanto você precisa da sua presença. Porque Ele está aqui nessa noite.